que fazer quando meus pais se separam e entram em estado de guerra? Bem, vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante e para o qual a doutrina espírita tem informações bastante esclarecedoras. Primeiro, como encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, o casamento, a união, não é indissolúvel. Ou seja, não somos obrigados a ficar juntos para todo ou sempre, seja lá como for. Não. A separação, o divórcio, não são condenados pelo Espiritismo. Pelo contrário, porque quando o relacionamento desabou, ele está destruído. Quando o casal chega à conclusão que cometeu um equívoco, que um não consegue mais conviver com o outro, eles têm o direito de reconstruir as suas vidas. E aí então vem o instrumento do divórcio, da separação. Mas você é filho e agora está sofrendo as consequências de ter os pais separados e em conflito, em guerra um com o outro. Primeiro, meu jovem, não condene seus pais, mas procure compreendê-los. Procure compreender que eles não conseguiram desenvolver o afeto, o amor, a renúncia na relação a dois. Que os interesses individuais falaram mais alto do que a comunhão na formação da família. Mas isso acontece, portanto, tem que haver compreensão. Mas e o conflito entre os dois? Procure ficar neutro, sem defender nem a mãe, nem o pai, mas mostrando a um e a outro que apesar da separação, apesar deles não conseguirem se entender, a mãe continua sendo mãe, o pai continua sendo pai, e você continua sendo filho dos dois. Mostrando então que em relação a você que é o filho, eles precisam ter diálogo e saber também lhe ouvir. Então não condene, procure compreender e seja aquele que vai levar paz nessa relação, apesar de entender que os dois mal se falam. Demonstre aos seus pais que o amor fraterno deve agora vigorar entre todos os que compõem a família, apesar de separados. E tente compreender quando a sua mãe ou o seu pai reconstruírem a própria vida com a entrada ou do padrasto ou da madrasta, porque eles têm direito a fazer essa reconstrução e isso não vai diminuir o amor deles por você e não deve diminuir o seu amor por eles. Seja a paz da sua família, seja a paz para a sua mãe e para o seu pai, compreendendo então que eles não conseguiram manter a união. Isso acontece, mas que eles podem reconstruir a própria vida, como você vai construir a sua. E através do que aconteceu com seus pais, lembre-se que a união entre os dois seres precisa ter por base o amor, o maior dos sentimentos, e que não é possível, numa união a dois, querer manter apenas o seu lado.
Amor significa compreensão, tolerância, união, renúncia. Que você possa, então, com essa base, construir a sua vida, essa sua vida futura.